Doutora Maria, boa noite. Seja Boa noite. bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. programa, viu? Eu agradeço Obrigado o por nos convite. atender. Doutora, olha, nós, quando conversamos na nossa reunião de pauta sobre este assunto, nós queríamos ouvir um especialista que falasse sobre isso, porque nós percebemos que cada vez mais cedo as crianças são diagnosticadas, por exemplo, com colesterol alto, triglicérides, diabetes, doenças cardíacas. O que está acontecendo? Por que isso acontece, hein, doutora? Hoje a gente tem uma população, né, tanto adulta quanto infantil também, que está cada vez mais obesa. E é a obesidade que está trazendo todas essas doenças, está antecipando todas essas doenças para essa faixa etária mais precoce. E isso é muito preocupante porque no final das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma redução de expectativa de vida. Então, é algo que nos preocupa muito e a gente tem que pensar, desenvolver estratégias para mudar esse curso. Agora, isso é muito por causa da alimentação errada, do sedentarismo? Por que nós temos essa taxa tão alta nas crianças? Isso é um conjunto, né? Ninguém é obeso porque simplesmente escolhe ser obeso. Sim. Então, o primeiro ponto é que a pessoa vai ter uma predisposição genética para desenvolver obesidade. E essa predisposição, de acordo com o ambiente, que a gente chama de ambiente obesogênico, então ele pode precipitar o desenvolvimento da obesidade. Então, a gente tem aquela criança que hoje é mais sedentária, porque não vai sair para brincar na rua, Sim. ela vai ficar mais dentro de casa, ou seja, ela vai ficar mais com um tempo de tela enorme. Então, o tempo de tela máximo recomendado, só para você ter uma ideia, no máximo de 2 horas por dia. Até algum tempo atrás, a gente tinha cerca de 5 horas. Em média aqui no Brasil, ou seja, mais que o dobro recomendado. E agora com os smartphones, eles ficam praticamente o dia inteiro. Então, além da questão do sedentarismo, o que é mais determinante é a questão da má alimentação. Vamos supor, temos telespectadores que estão nos acompanhando agora ao vivo e estão dizendo assim, olha, na minha casa tem uma criança obesa. Qual que é o primeiro passo para a gente poder caminhar para retirar essa obesidade da criança? O primeiro passo é ter uma orientação nutricional, porque existe um conceito muito comum de que todo mundo sabe o que deve e o que não deve comer. Isso é errado, porque se todo mundo soubesse, as pessoas elas buscariam uma alimentação mais saudável. Então a gente encontra às vezes paciente com 60 anos, 30 anos de segmento em decorrência da obesidade, já fez até cirurgia bariátrica e que descobre que linguiça é muito calórico porque tem muita gordura, isso depois de todo esse tempo de orientação. Então, a gente subestima o grau de conhecimento das pessoas, aliás, superestima. Olha, a gente sabe que, aliás, é importante a gente destacar, inclusive, que a criança não precisa estar acima do peso, né? Não necessariamente para apresentar essas doenças que eu comentei agora há pouco no começo da nossa conversa. Tem outros fatores que desencadeiam essas doenças? Essas doenças que são associadas, elas vão aparecer de acordo com a predisposição individual de cada um. Então, se é uma criança que tem na família já histórico de diabetes, então é mais provável que ela vai ter uma chance maior de ter. Hereditárias, é isso? Exatamente. Então, esse é o ponto maior que leva ao desenvolvimento dessas doenças. Entendi. Uma outra coisa que eu queria perguntar é a questão, fora a alimentação, a gente sabe que a alimentação realmente é muito importante, mas nós percebemos também que muitas vezes os pais, até pela correria do dia a dia, deixam de lado algumas coisas que a criança deveria ter para o seu crescimento. Quais seriam esses itens que a senhora poderia apontar e dizer assim, ó, isso aqui é imprescindível para que a criança tenha uma saúde perfeita? O que a gente faz como uma recomendação geral, e essa recomendação ela não é somente para a criança, essa é uma recomendação para toda a família, porque é uma tortura olha, a criança vai comer a fruta, mas o irmão que tem peso normal, ele vai comer o bolo de chocolate, isso não se faz. Ou os pais, né? Ou os pais. Então, assim, a recomendação em termos de alimentação saudável,
É para a criança, é para o irmão magro, é para a família, é para você e é para mim. E o que tem que ser? Que alimentação é essa? É uma alimentação mais baseada em vegetais. A gente tem que ter uma ingestão de pelo menos 5 porções de vegetais por dia. Né? E uma redução da comida industrializada, uma redução daqueles alimentos que contêm muito açúcar, muita gordura, muito sal, que eles são mais saborosos. Então, é muito mais fácil de se comer numa quantidade maior. Salsicha, por exemplo. É uma delícia, mas é muito rica em sal e gordura e nutricionalmente é muito pobre. No caso das frituras, por exemplo? Basicamente gordura, carboidrato e talvez um pouco de proteína. Então, acaba sendo refeições muito ricas em sal e gordura. E isso vai modificando o funcionamento das células dessas crianças. E isso vai se repercutir na vida adulta e nas fases posteriores também. Pois é, eu tava conversando com uma pessoa aqui antes de começar o programa e nós estávamos falando justamente dessa questão das doenças nas crianças. E nós conversando, ele falou assim, olha, você sabe que a minha esposa não tem muito tempo de fazer as coisas, quando chega em casa, ela chega e fala, filha, o que você quer comer? Ah, faz batatinha. Aí vai e faz batatinha frita. No dia seguinte, o que você quer comer? Ah, eu quero comer um hambúrguer. Vai lá, faz um hambúrguer. Quer dizer, a gente não tem muito controle com relação a fazer um cardápio muito certinho. Tem alguma dica que a gente poderia dar para essas mães que não têm muito tempo de fazer algo que fosse saudável para as crianças, que as crianças gostam? A alimentação precisa de programação. Então, é lógico que a mãe que trabalha o dia inteiro fora e chega em casa, a única coisa que ela quer fazer é algo que Rápido, é que ela né? quer, Rápido, é o que ela pode, é o que ela consegue, e isso tem que ser respeitado. Né? Então, o que a gente orienta é que se faça uma programação prévia. Então, às vezes é mais fácil fazer comida para aquela semana, no final de semana, deixar congelada e ir descongelando, para simplesmente não pegar aquele alimento que comprou congelado, né, que vai ser congelado do mesmo jeito, aquele empanado e que vai fritar. Não, mesmo coloca no forno para assar, aquilo continua sendo rico em açúcar, em gordura. Então, tentar fazer um mínimo de planejamento para consumir aqueles alimentos durante a semana e trazer a criança para participar desse preparo. Isso é muito importante porque faz com que ela... Para ela ajudar, né? Ela ajudar, para ela interagir com o alimento, para que ela consuma também aquele alimento. Isso acaba incentivando, porque muitas essas crianças que têm uma alimentação muito rica em produtos industrializados, elas tendem a rejeitar muito a ingestão dos vegetais. E sem ingestão de vegetais, a gente não consegue sair do lugar. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Helder Loureiro Pegado, de lá... de onde ele é? Campina Grande, na Paraíba. Um beijo para vocês aí da Paraíba. Está dando parabéns pela entrevista e ele está perguntando se muito doce provoca diabetes em crianças. Não existe estudo relacionando isso em criança. Os estudos que são mais assertivos com relação à ingestão de açúcar são com relação à cárie dentária. Então, isso é fato. E a Organização Mundial da Saúde, ela vem ano a ano recomendando a diminuição da ingestão de açúcar, também por essa associação com o excesso de peso, essa associação com diabetes. Mas esses estudos são mais relacionados a adulto. Então, como a gente já tem isso em outra faixa etária, então a tendência é que a gente extrapole para as crianças, até porque antes a gente não tinha tanta criança obesa. Olha só, o Manuel do Serrote de Maragogipe, na Bahia, está nos acompanhando. Ele pergunta o seguinte, minha filha tem 5 aninhos, gosta muito de chocolate. Isso pode causar problemas de saúde se for consumido em excesso? Em excesso até água pode causar problemas de saúde. Pois é, pode. Eu sabia que pode morrer afogado, né? Existe um quadro de intoxicação hídrica. Tá. Então, assim, qual que é a proibição que a gente faz? Normalmente a gente não proíbe nenhum alimento, mas o consumo na rotina diária, ele tem que ser bastante equilibrado para quando aquela criança for numa festinha dos amigos e ela vê o docinho e ela vê o salgadinho e ela tiver vontade de comer, ela comer isso sem um estresse maior para ela e para a família. Porque nessas situações, a criança que tem excesso de peso, isso é importante colocar,
que é muito pior para elas do que essas doenças associadas é o bullying que elas sofrem. Isso é terrível. Então, tem criança que... tem relato de criança que foi numa escola no interior do Nordeste. E como ela tinha uma obesidade importante, escola pública, e você não pode... e ela tinha que usar uniforme, a diretora não pensou duas vezes. Pegou 2 camisetas, cortou ao meio e juntou, expondo a criança ao ridículo. Então, isso é algo que é inaceitável. E isso não é de criança para criança, é de corpo docente para aluno. É muito pior. Doutora Maria Edna de Mello, obrigado pela sua presença nessa noite aqui no Tribuna, tá bom? Eu que agradeço.